Uma importante consequência que há quando se trabalha com forças como a força peso, como a força elástica, é que essas forças, sendo conservativas, podem ser associadas a uma energia potencial. Para que possamos entender esta relação e obtê-la matematicamente, vamos considerar então a análise deste gráfico aqui. Nós já vimos que quando eu tenho uma força em função da posição, que o trabalho realizado por esta força neste intervalo, digamos, de x0 até x, estou considerando somente esse trecho aqui, é que este trabalho é dado por esta integral. Mas nós também sabemos, do estudo anterior, que se esta força for conservativa, que o trabalho realizado por ela, neste mesmo intervalo, pode ser associado a menos a variação da energia potencial. Isso foi visto anteriormente. Assim, esta variação da energia potencial, eu posso escrever, como sendo menos a energia potencial no ponto final, que é x, vou colocar o parêntese aqui, menos a energia potencial no ponto inicial x0. Agora, um importante fato. A escolha da energia potencial no ponto x0 ela é arbitrária. Ou seja, eu posso dizer que naquele ponto a energia tem qualquer valor que eu quiser. Porque o que interessa é a variação dessa energia. Então, se eu obter a energia no ponto x0 com o valor que eu queira, então eu sei que sabemos que a energia potencial no ponto x0, ou seja, no ponto inicial, é arbitrária. Se ela é arbitrária, eu vou dizer que esta energia associada a este ponto é igual a zero. Isso está ligado à escolha, por exemplo, de um referencial na hora de escolher, na hora de calcular a energia potencial gravitacional, por exemplo. Eu posso dizer que a energia potencial é zero quando o objeto está no chão. Mas eu também posso dizer que a energia potencial gravitacional desse objeto é zero quando ele está sobre a mesa ou outro lugar qualquer. Eu acho que vocês pegaram a ideia da arbitrariedade da escolha do ponto de energia zero, no caso de energia potencial zero. Então, eu posso colocar essa informação associando com o trabalho com a integral da força, assim, ó. Eu sei que menos a energia potencial no ponto x, onde eu estou pegando esse trecho aqui, ó, menos isso aqui é zero, isso é o próprio trabalho. E o trabalho é a integral de x0 até x de f de x' dx', onde eu escolhi essa variável x' como a minha variável de integração, como está aqui proposto no gráfico. Para analisar uma suposição que eu farei agora, eu vou chamar essa integral, essa igualdade aqui, de uma função φ de x. Graficamente,
Este φ de x não é nada mais do que a área compreendida entre o eixo x e esta curva vermelha, é claro, de x0 até x. Então, para a gente não perder a interpretação, isto aqui, ó, esta área que eu estou pintando aqui de laranja, e vai de x0 até x, é o meu φ de x. Mas então, o que representa essa partezinha aqui? Ó? Aí que entra a nossa análise. Eu irei provocar em φ de x uma variação na variável x de uma quantidade Δx, ou seja, neste gráfico aqui, eu irei provocar uma variação aqui na variável x de uma quantidade Δx. Consequentemente, eu teria um acréscimo de área. Este acréscimo de área, eu irei chamar aqui, ó, dessa área que está verde, de ΔΦ. Ora, então o que eu posso dizer desta área total entre esse ponto inicial até este acréscimo novo que eu fiz? Eu vou dizer que, então, a área total sobre essa curva vai ser φ de x mais Δx, que é igual ao φ de x que eu tinha antes, representado pela área laranja, ou amarela aqui, né? Esse lápis meu é uma cor estranha, mais o ΔΦ, representado por esse acréscimo verde. Isso é equivalente a dizer que o ΔΦ, que é a área verde, é a diferença então, entre a área total, φ de x mais Δx, e a área clara ali, eu vou dizer que é amarela. Por outro lado, eu posso escrever este acréscimo em termos da função f. Então, eu posso vir aqui e escrever, né? Por outro lado, eu tenho que esta areazinha verde aqui é aproximadamente a base, ΔX, vezes a altura, que eu vou dizer que é fx, né? Só que tomando o cuidado em verificar que aqui eu estarei pegando uma aproximação, ó. Estarei pegando a área desse retângulo aqui, ó. Logo fica sobrando este restinho aqui em cima. Então eu não posso dizer que é igual. Eu estou considerando que nesse intervalo Δx, esta força não varia, o que não é verdade. Então eu vou novamente fazer, assim como a dedução do trabalho, vou dizer que isso aqui é aproximadamente a área desse retângulo aqui, onde eu acabei perdendo esse pedacinho. Então, quando eu faço essa aproximação, eu vou dizer que ΔΦ é aproximadamente, tá, f de x vezes a base, que é ΔX. Então, agora eu posso combinar esses dois resultados aqui, tanto esta equação com essa, né? Igualando as duas, tomando cuidado, é claro que uma é igualdade e outra é uma aproximação. Então, vou colocar aqui, ó, sintetizando esses dois resultados, eu vejo que f de x ΔX é aproximadamente φ
de x mais ΔX menos φ de x. Para isso, eu posso isolar a força, passo esse ΔX dividindo. E eu terei aqui que f de x é aproximadamente esta razão aqui, ó. Φ de x mais ΔX menos o φ de x sobre ΔX. Lembrando que este valor aproximado pode se tornar tão melhor quanto menor for o tamanho desse deslocamento que eu provoquei. Ou seja, fazer ΔX tender a um valor zero, a largura. Assim, eu teria aproximadamente aqui que vai passar a ser um valor exato. Se eu fizer isso, tomando o limite, então eu vou dizer que f de x é igual ao limite com ΔX tendendo a zero de φ de x mais ΔX menos o φ de x sobre ΔX. Agora, olha que coisa maravilhosa. Quando eu tomo o limite desta quantidade aqui, ó, uma função calculada num acréscimo menos a função sem esse acréscimo sobre esse acréscimo, fazendo com que esse acréscimo tenda a zero, isso é a definição do que é a derivada. Né? Então eu percebo claramente que f de x é a derivada em relação a x desta função φ de x. Mas, voltando aqui para cima, né, eu sei que este φ de x não é nada mais do que menos a energia potencial neste ponto. Então eu digo aqui, ó, enfim, eu tenho que a minha força pode ser escrita como menos a derivada em relação à posição da energia potencial. Esse resultado é extremamente belo e importante. Perceba que eu obtive quando eu considerei que F é uma força conservativa. O que eu quero dizer é que o trabalho realizado por essa força é menos a variação da energia potencial. Este resultado está estreitamente ligado com a conservação da energia mecânica, como a gente vai ver em seguida. É claro que, antes de prosseguirmos, vale a pena verificar a validade desta equação. Para isso, eu vou pegar dois casos que eu conheço de energia potencial, né? O caso da energia potencial gravitacional e o caso da energia potencial elástica. Então, basta calcular a derivada delas. Né? Então, eu sei que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade, que chama vezes uma altura x. Calculando a sua derivada, a derivada da energia potencial gravitacional em relação à altura vai ser, então, m e g são constantes, a derivada só de x. A derivada de x é 1, então isso aqui dá mg. Mas mg é justamente a nossa força-peso. Né? Nós vimos que a força-peso é igual a mg. Ah, mas tem um sinal aqui. Ó.
o sinal negativo, que é menos a derivada. O que é que ele quer dizer? É simples, né? Se eu colocar aqui o sinal menos, aí eu coloco aqui a forma vetorial da minha expressão, indica o quê? Ó? A gravidade aponta para o centro da Terra, certo? Só que a gente vê que ele aponta no sentido contrário, que a altura cresce. Por isso que tem esse sinal negativo. Então, se eu indico para cima, né, o eixo Y ou X crescendo para cima, o peso aponta para baixo. Fazendo a mesma coisa aqui para a energia potencial elástica. A nossa energia potencial elástica é meio de kx ao quadrado. Derivando essa expressão em relação à posição, nós temos aqui então meio de k, isso aqui é constante, derivada de x ao quadrado é 2x. Esse x, esse 2 cancela com esse 2 aqui, né? Então eu teria aqui kx. Isso é a expressão da força elástica. A força elástica tem módulo kx. Ah, mas aí tem um sinal menos aqui. Por quê, né? Esta é uma força restauradora. Então, vamos aqui vetorialmente, né? Nós temos o seguinte, ó. Se esta mola é puxada para a direita, a força vai apontar no sentido oposto, para a esquerda. Então, a análise desses resultados nos mostra, né, que para essas forças conservativas, essa expressão é válida. Vamos então voltar aqui para a potência e fazer uma análise que vai nos levar a uma outra forma, outra expressão para a conservação da energia. Até agora o que nós vimos é a definição de potência média, que é o trabalho realizado por intervalo de tempo. E se eu fizer esse limite, né, do tempo tender a zero, ou seja, deste tempo considerado para a realização do trabalho, eu tenho, na verdade, a potência instantânea. Que, no cálculo, a gente sabe quando a gente toma esse limite, isso aqui vai para uma derivada, né? Então, eu posso escrever esse resultado como sendo aqui, ó, P é a derivada do trabalho em relação ao tempo. Ou, se você quiser, né, a taxa de variação do trabalho em relação ao tempo. E aí, nós podemos utilizar a expressão que a gente obteve, né, para o trabalho para reescrever isso aqui, ó. Mas também, né, nós sabemos que o trabalho é um produto escalar entre a força e um deslocamento aqui, que é dl. No caso, o trabalho infinitesimal, né? Nosso dw. É F escalar dl. Então, eu posso escrever a potência como sendo, ó, a potência vai ser igual a dw dt, que vai ser igual a F escalar dl dt. É claro que a taxa de variação da posição em relação ao tempo, isso aqui é velocidade, né? Sei que dl dt é v. Então, o que eu tenho, que a potência também agora pode ser escrita como produto escalar entre a força e a velocidade da partícula. Velocidade instantânea, claro.
Agora, vamos pensar que a força que aparece aqui nessa expressão seja uma força conservativa. Então, eu sei, né? Se F é conservativa, vamos considerar aqui o caso em uma dimensão, né? Para simplificar, eu sei que F é menos a derivada da energia potencial em relação à posição. Então, colocando isso na expressão acima, então eu teria aqui, ó, que a minha potência pode ser escrita como menos dEP dx vezes V, tá? Eu estou considerando novamente aqui, eu vou tirar esse produto escalar, né? Porque eu estou considerando a força somente em uma dimensão. E este V é dx dt. Claramente, eu posso escrever isso aqui como sendo menos dEP dt. Vou guardar esse resultado aqui, chamando esta equação aqui de asterisco. Agora eu vou trabalhar com esta equação aqui novamente, também em uma dimensão, para simplificar. Só que agora eu vou, em vez de chamar f de menos a derivada da energia potencial em relação à posição, eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Então, utilizando aqui, mas a nossa potência pode ser escrita então como força, que é massa vezes aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, vezes v. Ora, e essa expressão, esse produto da derivada da velocidade em relação ao tempo vezes a velocidade, apareceu lá na nossa demonstração do trabalho de energia cinética. Então, se você não se lembra, volte um pouco o vídeo e você verá o seguinte, ó, que a derivada em relação ao tempo da velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes dv dt vezes v. Assim, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, se eu isolar este termo aqui, vai passar o 2 dividindo. E o que eu terei aqui é ddt de meio de mv quadrado. Porque esse m eu passei para dentro da derivada, afinal de contas ele é constante, eu posso colocar ele em qualquer lugar. E aí eu vejo que este cara que está aqui dentro é minha energia cinética. Metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então isso aqui é a derivada em relação ao tempo da minha energia cinética. Esse resultado aqui que eu acabei de obter, vou chamar ele aqui de uma equação 2 asterisco. E agora eu posso relacionar, né? Eu vejo que a potência, eu escrevi dessas duas formas, né? Então, colocando aqui, igualando essas duas expressões, eu vejo o seguinte, ó.
que d SDT é igual a menos essa aqui em cima, né? Essa aqui, no caso. Essa, né? Vai ficar ddt da energia potencial. Eu vou passar ambas as expressões para o lado esquerdo. E eu teria aqui, ó, ddt da energia cinética mais energia potencial. Tudo isso igual a zero. Olha, mas eu sei, né? A definição de energia, eu sei que energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Assim eu posso escrever de uma forma definitiva que a derivada da energia em relação ao tempo é igual a zero. Este resultado aqui é justamente uma outra forma de se escrever a conservação da energia. E ela diz o quê? Se eu considerar que F é conservativa, ou seja, esta é a condição necessária aqui, a derivada da energia em relação ao tempo, ela não muda. Ou seja, a energia é constante. Se a derivada de uma coisa em relação ao tempo é zero, significa que essa coisa não varia. Novamente, eu vejo a importância da ação de forças conservativas sobre um sistema. Tá? Então, se as forças que agem forem conservativas, a taxa de variação da energia mecânica em relação ao tempo ela é zero.